Em 1961, o escritor Jorge Amado vivia uma fase de intensa produção literária. Após o sucesso do romance Gabriela Cravo e Canela, o autor lançou o volume Os Velhos Marinheiros, uma fascinante história contada em uma cidadezinha pacata chamada Periperi, na Bahia. O romance encantou tanto que logo após o lançamento da obra, a distribuidora de filmes Warner Bros. Comprou os direitos da adaptação para as telonas, mas os guardou por décadas até decidir o momento certo de produzir. Todo esse tempo de espera foi beneficiado pela evolução dos efeitos especiais, no qual o filme exige através da imaginação do autor. Em entrevista ao Band News TV, o diretor do filme, Marcos Jorge, detalha alguns efeitos que foram usados na gravação. Cada cena tem um truque diferente. Talvez a específico desse filme é que cada cena contou com um efeito diferente. Alguns efeitos foram feitos em pós e alguns efeitos foram feitos durante a cena. Aquela cena em que a câmera está aqui, faz isso e o mesmo personagem está aqui, teve uma grande pós. A câmera está numa grua gigante, é uma noturna, a gente está com uma máquina que traqueia o espaço, os pontos em que a câmera se move, e foram dois momentos separados, mas não tem chroma key naquela cena. É uma junção no meio do movimento. Cada movimento tem uma técnica diferente. Assim, este filme é um bom exemplo de como a gente usa as técnicas de maneira diferente para obter o mesmo resultado. Apesar do clássico do escritor ter se passado em uma cidadezinha do litoral baiano, o diretor quis fazer uma adaptação diferente. Então eu preferi fazer um Jorge Amado um pouco diferente. Tirar o Jorge Amado da Bahia e fazer uma história que não se passa na Bahia, mudar um pouco o tempo da história, mudar um pouco a atmosfera da história, justamente para chegar na essência do filme, que é esse duelo entre esses dois personagens, o Vasco e o Chico, que duelam para saber onde está a verdade, né? E a verdade é a essência da história. As atrizes Cláudia Raia e Tainá Miller, umas das protagonistas, falaram sobre a responsabilidade de atuar em uma obra de peso. Tem um peso, tem uma história, tem um estilo, tem uma dinâmica diferente, né? Tem uma Bahia, nesse caso que não é Bahia, né? A gente não vai ver uma rede, uma pessoa de branco, um mar azul, até ver, mas um mar mais malvado, né? Então é bem diferente, é um Jorge Amado revisitado, mas tem seu peso e é muito bacana eu que já tinha lido essa obra junto com o Quincas Berro d'Água e tal, de repente agora representá-la no cinema, é emocionante. Eu acho que é sempre bacana revisitar esse autor, né? E ao mesmo tempo ele tem uma brasilidade, né? Ele tem um calor, né? E ainda vocês fizeram vários personagens no filme, né? Como que foi isso? Então, os personagens, na verdade, femininos, eles são pontuados de maneira muito especial, assim, e rápida, né? São três atrizes, né? Que é a Patrícia Pecar, a Tainá e eu, e fazemos, então, três personagens de uma só, três visões daquela personagem, né? Qual que vocês gostaram mais de fazer? Pra mim é difícil. Eu gostei muito de dançar tango. Olha. Você tava Gostei, eu quero investir. Eu gosto muito da personagem quando ela está na roupagem dona do bordel, que eu acho que ela é manipuladora, é uma personagem quase vilã, né, que eu acho interessante, mas eu amo quando ela vem de freirinha no seu momento comédia. Então eu acho que são coisas completamente diferentes, assim, gostoso de brincar. O ator José Wilker, que faleceu em abril de 2014, é um dos principais atrativos do longa. O vadinho de Dona Flor e seus dois maridos volta à obra de Jorge Amado para interpretar Chico Pacheco. Esse foi o último trabalho do artista. Eu dublei algumas falas do Chico Pacheco com o Wilker 10 dias antes do falecimento dele. Me pegou muito de surpresa, assim, evidente, como todos nós, né? Assim, não tinha nada que indicasse que ele não fosse fazer tantos outros filmes, né? Foi uma grande perda. Eu estava filmando, estava ensaiando quando soube do falecimento dele. Já tinha feito todas as partes? Já 10 dias antes eu tinha acabado o trabalho dele no filme. 10 dias antes. Então são essas coisas que parecem que, mesmo numa dificuldade, né, parece que o universo conspira. Esse é um filme que demorou muito tempo para ser feito. Imagina, o projeto durou dezenas de anos na Warner. E por sorte, né, ele está na tela. Eu acho que o José Wilker ficaria orgulhoso de ter vivido esse personagem, assim como ele era orgulhoso dos outros personagens que ele viveu do Jorge Amado.
No filme, o comandante Vasco Moscoso de Aragão, grande desbravador dos mares, se muda para uma vila onde conquista os moradores com suas histórias de aventura. Só que Chico Pacheco, até então o homem mais admirado na cidade, desconfia de Aragão e começa a investigar a vida do forasteiro, querendo saber se tudo o que ele diz é verdade ou não. E foi exatamente esta questão que o diretor do filme quis impactar. Afinal, o que pode ser verdade para um não é a mesma para o outro. Essa é a questão. A verdade é de cada um. Mentira, andaram me enganando. Já estamos, Oceano, novamente juntos.